paz do Senhor. É uma alegria ter você novamente conosco em mais um EBD Online. Hoje permanecemos estudando a revista da editora Betel. Abordaremos a temática os efeitos da salvação na plenitude humana. E hoje está conosco para discorrer tópicos e subtópicos da lição a cantora, ministra e também professora da Escola Bíblica Dominical, Deise. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, missionária. A paz do Senhor para vocês. É um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês, ministrando e compartilhando e aprendendo mais do Senhor. Porque eu vejo que nós, enquanto professores, no momento que você busca, você recebe de Deus. Sim. E a palavra do Senhor, ela é uma espada. E a partir do momento que ela é uma espada, ela corta dos dois lados. Então essa lição, como também a outra revista e as revistas que nós temos trabalhado da editora Betel, nos proporciona esse crescimento, Sim. essa evolução. Porque nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. E eu vejo que a lição e até mesmo esse ministério que está sendo levantado aqui por meio da Escola Bíblica Online, eu vejo que é um início. É o início de uma nova fase, de uma fase poderosa para de fato o Senhor nos usar como instrumento dele. Glória a Deus por isso. Amém? Já tomamos posse aí das palavras proféticas por parte da nossa irmã Deise. Amém, Jesus. Lição de número 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. Temos por texto áureo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 17. Temos por verdade aplicada, quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Por objetivos, expor a origem da natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. Temos por texto de referência Salmo de número 51, versos 1, 2, 10, 11, 12 e 17. Diz assim o Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém em mim com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado. A um coração aquebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém? Nós temos por introdução enfatizar a salvação. Salvação é o ato ou o efeito de salvar, de libertar. A nossa lição no tópico 1 vem discorrendo a respeito de uma tão grande salvação. E salvação é abordada dentro da palavra de Deus em 3 critérios. O primeiro é abordado como libertação de doença. Vemos essa referência quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e diz para ela: mulher, a tua fé te salvou. Temos a segunda concepção a respeito de salvação dentro da palavra de Deus, que é em relação a livramento de perigos. Quando Daniel, no capítulo 6, está na cova dos leões, e o mesmo sai livre, sai sem nenhuma sequela, ele aborda que o Senhor o livrou, que o Senhor o deu vitória, que Deus o deu escape. E a terceira definição de salvação dentro da palavra de Deus é em relação a perdão dos pecados. E a respeito dessa terceira concepção como perdão de pecados é que abordaremos a tão grande salvação, como é discorrida em Hebreus capítulo 2, versos 3.
a tão grande salvação a qual o apóstolo Paulo nos fala que nos foi concebida. Quando olhamos para a palavra de Deus em Gênesis 1, capítulo 1, versos 26, nós vamos ver Deus projetando o ser humano. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós vamos ver Deus confirmar esse projeto, formar do barro um boneco e soprar nesse barro o seu espírito, o seu fôlego de vida, transformando ou formando o homem aí em corpo, alma e espírito, como nós abordamos na lição passada. Somos formados por essas três dimensões: corpo, alma e espírito. O corpo, qual é a matéria, a alma, que é o nosso intelecto, a sede das nossas emoções, das nossas vontades, e o espírito, que conecta-nos com o Criador da nossa alma, com o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, o homem, na sua essência, é formado em Deus, está em Deus, e o mesmo sem a presença de Deus não consegue viver. Eu acho tão lindo isso, missionária, pela questão seguinte: o que nós somos sem Deus? Sim. Nós somos pó. E é tão interessante quando o Senhor Jesus, quando Deus, quando os três ali, de maneira única, eles se juntam e falam, como você disse, façamos o homem. O que acontece? Tem que ter água na terra para virar barro, para então trabalhar e fazer o vaso que nós somos. Nós somos vaso. Sim. E a partir do momento que falta a água, quem que é a fonte da vida? Aonde está a água inesgotável? Ele, Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele, do trono dele corre mananciais de águas. Amém. A água, quando entra em contato com o pó, vira barro. Sim. Assim somos nós. Então, a quão grande salvação. Não poderia ser só a salvação, é grande. Sim. Porque o sacrifício que Jesus fez para que nós, para que vocês que estão nos assistindo, obtenha a salvação, é realmente grande. Amém. É algo que não depende do que nós fazemos, do que nós falamos ou de quem nós somos. Depende de quem Jesus é, do amor de Deus. E me chama muito a atenção, missionária, pela questão que tudo tem um plano. Amém. Deus, sendo Deus, Ele planejou, Ele nos planejou. Houve um momento de preparação e nós vimos nessa lição que teve todo um processo. A partir do momento que Deus nos fez, Ele sabia tudo o que ia acontecer conosco. Com certeza. Nada foge do plano ou da vontade de Deus. Tudo está no centro do querer dEle. E quando nós estudamos essa lição e compreendemos a justificação, a santificação e a salvação, nós conseguimos compreender que é tudo ligado de maneira intrínseca, não tem como você dissociar. Sim. Deus, Ele trabalha de uma maneira linda. Maravilhosa, né? E aí, Deise, no capítulo 2, quando o Senhor forma esse homem, e no capítulo 3, esse homem já se rebelia contra Deus. Sim. Já peca contra o Senhor, né? Alimentando do fruto da árvore a qual o Senhor advertiu para que ele não alimentasse. E peca contra Deus. E agora esse homem está distanciado do seu Criador, que acabara de lhe fazer, e não só lhe fazer, como todo o universo, sim, para dar a este homem condições de viver de forma plena e digna no ambiente qual o Senhor havia criado. Mas essa situação não pega Deus de surpresa. Deus, na sua onisciência, já era conhecedor de que o homem iria pecar. Então, automaticamente Deus faz uma promessa, mesmo liberando ali a sentença, digamos, de correção, não vejo como castigo, mas sim, correção para o homem, correção para a mulher, correção para a natureza, né? Já que a serpente, que faz parte da natureza, foi um vínculo também o qual o inimigo usou para estar provocando essa situação de pecado também no homem. Cada um teve o seu peso de responsabilidade e todos foram sentenciados na sua responsabilidade, mas ali mesmo, no ato da correção, Deus já faz a promessa. Mostra sua misericórdia, revela o seu amor. E o que eu acho lindo
Tanto que Deus é lindo, porque no momento em que eles estão nus e eles se dão conta que eles estão daquela maneira, o que Deus faz? Deus mata o quê? Um cordeiro. Para quê? Para preparar então as vestes. Isso já é uma tipologia do quê? De Jesus. Amém. Então tudo, absolutamente tudo, está no centro da vontade dele. Sim. Então a partir do momento que eles se dão conta e eles tentam ali de maneira, isso eu vejo nós. Nós enquanto seres humanos, nós tentamos tampar o nosso pecado, tentando nos justificar. Só que quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica, é Ele que honra, é Ele que dá a salvação. Isso é dele, tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém. Então, quando Ele vê ali a sua criação daquela forma, Ele automaticamente já prepara a roupa, Ele já trata de cobrir. É isso que acontece conosco. Deus é lindo, missionária Ginéia. Maravilhoso, né? Então o Senhor faz a promessa de que da semente da mulher nasceria, né, do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E realmente isso aconteceria em Cristo. Cristo, o Verbo, se fez carne e veio, aleluia, a esse mundo. E esse sacrifício perfeito morreu por nós. E agora o homem que estava outrora distanciado de Deus pelo pecado tem toda a condição de voltar-se ao Senhor por meio de Jesus Cristo, o seu Salvador. Amém. Então nós estamos falando da tão grande salvação que é Cristo, o grande projeto de redenção da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Então a origem da salvação, tópico 1.1, a origem da salvação se deu em quem? Se deu no próprio Deus, que revelou o seu amor para com a humanidade. Perceba que Deus não vai prover um sacrifício perfeito de redenção, de salvação, de resgate por responsabilidade, sim por amor, revelando o seu grande zelo para com o homem o qual ele havia formado. Amém? Então nós estamos abordando que Deus se revela com um projeto perfeito de salvação para resgatar o homem que estava distanciado da sua presença. E por que falar de salvação? Porque salvação é o único meio a qual nos liga, nos aproxima novamente do Senhor. Amém. E o que Deus fizera para nos salvar, nós já estamos abordando. Deus planejou em um plano perfeito, que é o Cordeiro Imaculado, Cristo nosso Salvador. Deus entra em ação com um plano perfeito. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo está totalmente envolvido nesse plano de salvação. E a mim e a você como ser humano, o que cabe a nós? Cabe a nós aceitarmos esse plano, aceitarmos Cristo como nosso Salvador. Como lemos no texto, na verdade aplicada, aceitar Jesus é o início dessa caminhada, é o início do propósito de salvação, de libertação. Amém? Cristo é a nossa salvação. Em contrapartida, o que eu e você temos que fazer? Aceitar Cristo. Professar, confessar, arrepender dos nossos pecados e confessar que somos pecadores. Agir com fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E invocar o nosso Deus constantemente, com toda a inteireza de coração. Então Deus entra em ação, agindo, revelando, manifestando o seu plano perfeito, e nós entramos na ação de receber esse plano perfeito. Amém? Aceitar a vontade dele Sim. para nós. E às vezes eu vejo que nós, que somos cristãos, às vezes temos essa dificuldade. Nós temos a legalidade de atribuir tudo, às vezes, aos outros. Sim. Não tomar responsabilidade para si. Deus, a partir do momento que Ele nos criou, o plano dele foi perfeito. Então, tudo estava dentro do controle. Todos os atos, todos os processos. Sim. Então, Deus, Ele trabalha e cabe a nós reconhecer a nossa fragilidade. Porque o apóstolo Paulo diz isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Então é Ele que nos dá esse privilégio da salvação. Amém. E nós temos que compreender que essa salvação, como nós já havíamos comentado aqui, ela não é só quando nós partirmos daqui para a eternidade. Essa salvação, Deus quer que nós desfrutemos dela aqui, no plano terreno, no tempo presente. Amém. Como você disse, missionária, no Glória a Deus. início. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada na hora. Sim. Daniel, ele foi livre. A salvação dele ali na cova dos leões foi na hora. Imediata. Jesus, ele quer que nós vivamos essa vida plena. Glória Só que a cabe a Deus. nós compreendermos que não é missionária pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, não é por nós. Nós temos que compreender que nós somos, sem a presença de Deus, nós somos o quê? Pó. Nós somos pó, nós não somos nada. É Ele que é tudo em nossas vidas. Amém. E é mediante Ele que nós conseguimos essa salvação. Essa tão grande salvação. Tão grande salvação. Então nós fomos eleitos por Deus para sermos salvos. Agora, sermos salvos tem suas exigências. Como nós estamos falando, tem a exigência de aceitar a Cristo. Sem aceitar Jesus, é impossível ser salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por meio dele, não retornaremos ao Pai. Então, por meio de Cristo, o sacrifício perfeito de Deus, é que voltaremos para a nossa casa celestial, a nossa casa eterna. Sim. É que teremos essa salvação. Então, nós somos eleitos por Deus para sermos salvos. Só que para permanecer nessa tão grande salvação, precisamos permanecer obedecendo ao Senhor, obedecendo às suas palavras, obedecendo os seus mandamentos. A palavra dele precisa estar em nós e nós precisamos estar na palavra de Deus. Amém? Tópico 2 vai nos falar sobre os resultados abençoadores da justificação. Nós estamos falando que a salvação, ela permeia também por processo. Começa pela aceitação de Cristo. E pela aceitação de Cristo nós somos justificados. Jesus nos justificou pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Sangue santo, puro. Aleluia, por meio desse sangue nós temos os nossos pecados perdoados. Amém? Isso é lindo, porque eu vejo que a verdadeira justiça, ela não se encontra aqui no campo terreno. Eu digo isso porque, às vezes, o que você pensa que é correto para você está subentendido para outra pessoa. Cada um tem a sua verdade, tem o seu pensamento subjetivo. Só que a justiça de Deus, ela não está pautada mediante a Constituição, mediante a Constituição estadual, mediante leis orgânicas. A justiça de Deus, ela de fato, ela é justa, porque Ele é o justo juiz. Amém. Porque até mesmo o juiz aqui, enquanto plano terreno, ele tem a sua subjetividade. Sim. Ele, de alguma maneira, ele tem que ser de fato imparcial, mas porém tem algumas coisas tendenciosas, porque cada um tem uma concepção, cada um tem uma visão de mundo, mas Deus não. Ele é o justo juiz. E é esse justo juiz que nos justifica. E eu acho interessante, missionária, aqui no tópico 2, que é o qual nós estamos abordando aqui na revista, diz assim o texto: é o ato divino de considerar como justo, declarar justa uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz. Ou seja, essa é a justiça. Essa justiça é pautada em uma pessoa, a pessoa de quem? De Jesus, a obra que Ele fez por nós. E é essa justiça que nos justifica. Amém. Porque nós sabemos que nós já nascemos, nós fomos concebidos, nós nascemos já em meio ao pecado. Sim. Que nós fomos criados nesse contexto, mas que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós reconhecemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aí nós somos justificados. Porque aí nós entendemos que não é o que eu faço, porque pecar, todos pecam. Sim. Não existe um justo sequer, existe o justo juiz. Ele é justo. Os justificados. É Ele. É tremendo. Aleluia. Temos a referência que aborda a justificação em Romanos capítulo 3, versos 21 e 24. Assim como Efésios capítulo 2, versos
8. Amém? Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Agora, quando o inimigo chega diante de Deus querendo nos acusar, ao sangue de Jesus Cristo, que nos justifica e nos dá o direito de entrarmos na presença do Senhor, Aleluia. Nosso Deus, para a glória do nome Aleluia. do Deus Pai. Amém? A salvação também nos traz algo extremamente importante, que é a paz com Deus. Estávamos separados de Deus por causa do pecado. Agora a salvação por meio de Jesus Cristo e a justificação por meio do sangue de Jesus Cristo nos traz a comunhão. Sim. E a comunhão gera em nós paz. E a paz de Deus é extremamente diferente da do mundo. Sim. Porque para o mundo ter paz precisa estar em consonância, né? A área educacional, a área financeira, a área social precisa estar em consonância. Se um desses vínculos não está, já causa uma instabilidade, um desequilíbrio, já não há mais paz, já há falta aí, já tem a inquietação, a indignação. Agora Jesus nos faz uma promessa diferente. Ele nos faz uma promessa de uma paz que excede o entendimento. Que não precisa estar pautada nos ângulos externos, mas no ângulo interno, ligados com Deus. Agora o nosso espírito está ligado no Espírito de Deus, e isso nos traz Aleluia. Uma paz. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade que o contexto externo pode estar desabando, mas internamente a paz excede, a paz reina, prevalece. Aleluia. Missionária, isso é tão fato que o momento que nós estamos vivenciando nesse ano, ele está sendo o quê? Conturbado. Muito. Ele é um momento que às vezes você que está nos ouvindo, às vezes até nós mesmos pensamos, mas Senhor, o que vai ser? Sim. Deus, o que vamos fazer? Esse cenário, como que nós vamos lidar com essa questão de pandemia, essa questão de isolamento, essa questão que nós estamos vivenciando? Mas aí vem a paz que excede todo o entendimento. Amém. Que quando nós estamos em Cristo, essa paz, ela não depende de pilares humanos, mas ela depende de uma estrutura que você tem interna. Glória Depende de uma sinceridade. É essa paz que faz a diferença na vida de uma pessoa. Amém. Aleluia. Que paz o Senhor tem nos proporcionado, né? Glória a Deus por isso. Então nós temos essa referência da paz que o Senhor nos dá através da justificação em Romanos capítulo 5, versos 1. Amém? Em João também, capítulo 14, versos 27. Filipenses 4, 7, e assim como várias outras passagens dentro da palavra de Deus que vai abordar a respeito da paz que o Espírito de Cristo traz sobre as nossas vidas. Tópico 2.12 vem nos falar a respeito da alegria produzida pelo Espírito de Deus. É outra vertente que a salvação nos proporciona. Nós estamos falando sobre uma salvação em plenitude, sobre viver a plenitude da salvação. Que a salvação não é só para o outro tempo, para quando estivermos na glória com Cristo, mas a salvação é para este tempo presente. Aleluia. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus e precisamos viver essa salvação em plenitude. A salvação vem com todos esses critérios de justificação, aleluia, de paz, de alegria no Espírito. Essa alegria também que não está abordada, que não está fixada nos contextos externos, e sim no contexto interno, no Espírito de Cristo. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. E no tópico 2.3, nós temos outro aspecto proporcionado pela salvação, que é a esperança. O que é esperança? Expectativa de dias melhores, de coisas melhores que nos acontecerá. E como estamos precisando trabalhar a esperança nos nossos dias, no contexto no qual estamos vivendo, precisamos agarrar a esperança. É a âncora, né, missionária? Que chega a dizer, é a âncora da alma.
Porque a esperança, ela não te traz confusão. De forma Quando alguma. você tem esperança, você sabe que você pode estar passando, que você pode estar vivenciando conflitos internos, porque nós sabemos que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Sim. E dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, é onde existem os maiores conflitos. Verdade. E a partir do momento que você tem essa salvação, a partir do momento que essa salvação ela alcança você, independente de você passar por esses conflitos, mas você tem a esperança. A esperança que tudo compõe um processo de Deus na sua vida. Então, a partir do momento que você tem essa esperança, ela não te traz confusão. Que embora você esteja vivendo num contexto de conflitos internos, conflitos externos, mas essa esperança, ela te traz a certeza, ela é a âncora. Sim. O navio, por mais grandioso que seja, ele tem uma âncora. E a âncora não é proporcional ao tamanho do navio. Então aí eu vejo que se você tiver uma esperança, embora talvez ela pareça pequena mediante as suas dificuldades, é essa âncora que vai fazer você ficar fixada no ponto, fixada no alvo. E quem é esse alvo? Esse alvo é Cristo. Amém. É estarmos eternamente salvos com Sim. Ele. E interessante que essa esperança não está pautada somente nessa vida. Sim. Não está pautada somente em dias melhores aqui na terra, em coisas melhores, as quais o Senhor tem para nos dar. E nós estamos aprendendo que precisamos tomar posse de todas elas para a glória do nome de Jesus. Mas essa esperança, a qual está sendo abordada em Romanos capítulo 8, versos 18, é uma esperança para a glória, Sim. uma esperança que transcende, que não fixa somente nesses dias, mas nos dias vindouros, para que adquirimos aí a eternidade na glória com o nosso Salvador. E é tão lindo, missionária, que até mesmo aqui a psicóloga, né, a Lilian Graziano, ela diz isso, que essa esperança, ela produz uma saúde mental. Porque a partir do momento que você tem uma esperança, você tem como você lutar. Isso nós estamos falando no cunho científico, aqui nós estamos abordando o contexto científico, não só no âmbito espiritual. Aqui nós estamos trazendo para o campo da ciência. Essa esperança, ela livra você até mesmo de situações depressivas, porque a depressão, ela é o quê? Ela é a total ausência de esperança. Nós vimos que a depressão, ela tem sido uma enfermidade que ela tem assolado a humanidade. Essa doença, ela tem tomado conta não só de adultos, mas de crianças, de jovens, de adolescentes. E o que é essa depressão? É a falta de esperança. Sim. E isso, missionário, nós não estamos levando no cunho espiritual, aqui nós estamos trabalhando à luz da ciência. Então isso para nós serve de alerta o quanto que a partir do momento que você tem essa salvação em Cristo, realmente a sua vida ela vai ser plena, tanto aqui, como você muito bem disse, na vida eterna. Porque, missionária, qual a única certeza que nós temos? Nós que estamos aqui hoje, você que está aí me ouvindo, a única certeza que você tem, a única certeza que eu tenho é que um dia nós iremos partir para a glória. Amém. É a única certeza. Sim. E a partir dessa esperança com Cristo, te proporciona você ter uma convicção, uma certeza, uma firmeza, uma estabilidade aqui na terra e também faz você ter uma esperança que dias melhores virão. E a promessa para nós é linda. Lá não há choro, Glória lá não a há Deus. dor. Aleluia. Lá não há tristeza. Amém. Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos Glória a Deus. todas as lágrimas. Isso é Ele que nos garante. Não é a missionária Aldineia, não é a Deise, não. Isso é o Senhor que nos garante. E para isso nós temos que ter essa esperança, que ela é a âncora da nossa alma. Verdade. Amém. Que tenhamos esperança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então nós estamos aprendendo que a salvação nos propõe justificação e nos propõe também santificação e glorificação, que é o último estágio aí da salvação. Tópico 3 está nos falando a respeito das bênçãos da santificação. E o que é santificação, né? É separação, é consagração. E a salvação em Deus nos propõe sermos santos, sermos consagrados. Até porque a natureza do Deus o qual fomos formados é santo. E Deus exige essa santidade por parte dos seus filhos,
por parte de todos quanto aceitaram a Cristo como seu Salvador e por meio de Cristo tornaram-se novamente filhos de Deus. Uma das exigências de Deus é que sejamos santos. Quando Ele tira o seu povo do Egito, no deserto Ele faz uma exigência a esse povo: sede santos, como eu sou santo. Ele nos afirma em Hebreus que sem santificação é impossível. Ninguém verá a Deus. Então, uma das exigências da parte do Senhor, nosso Deus, para as nossas vidas é sermos santos, separados. E quem nos auxilia nesse processo de santificação? O Espírito Santo. Sim. O qual o Senhor Jesus disse que Ele iria, mas que o Espírito Santo viria para ficar conosco, que Ele dispensaria, realmente dispensou, e hoje nós vivemos com o auxílio do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar nesse processo de santificação, para nós vivermos nesse processo de glória em glória, até que chegamos um dia a ser perfeito, porque a estatura que Deus tem para mim e para você é uma estatura perfeita. Ele é perfeito, Deus é perfeito, aleluia. Deus é santo, e Ele exige de todos os quanto o aceita, que também sejais santos. Que busque amém? Essa santidade. Sim. E é tão lindo quando Jesus vai, eu vejo o cuidado de Jesus. Porque Jesus, Ele veio para mudar a história. Sim. Embora haja pessoas que não creem na existência do divino, do eterno, mas porém todos têm que reconhecer que Jesus mudou a história. Glória a Deus. Tanto é que Ele dividiu, existe antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele tão preocupado em nós buscarmos essa santificação, porque é santo, só Deus é santo, Ele deixa o nosso intercessor. Porque Jesus, quantas vezes nós estamos passando por situações que nós não temos nem mesmo palavras para orar, mas nós gememos, nós clamamos. E o Espírito Santo, o poder de Deus, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Eu vejo, eu aprendo muito isso com Davi. Davi, o quanto que aquele homem, ele pecou. Sim. Davi, se você for pontuar aqui os erros dele, foram muitos, mas ele na Bíblia missionária, ele, Deus fala o quê? Que ele é o que? Ele achou graça diante dos olhos de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, como assim? Ele era sincero, ele era verdadeiro. Nós buscamos, queridos, essa santificação é mediante a nossa verdade com Cristo. Porque perfeito e santo, como a missionária disse, é só Deus, só Ele é santo. Nós não somos santos, nós estamos buscando. Nós estamos buscando essa santificação por meio dessa salvação. E essa busca, nós conseguimos ela a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós. Aleluia. E identificamos as nossas falhas, identificamos os nossos defeitos. E a partir disso é que começa o processo de santificação, de separação, de busca, de insistência. Por que ser de santo? Porque eu sou santo. Eu, Deus, é uma qualidade divina, como aborda aqui a revista. É muito lindo e Deus nos proporciona isso de glória em glória, buscando a Ele, clamando, mostrando para Ele que de nós mesmos nós não conseguimos, mas com o auxílio dEle tudo é possível. Verdade. E precisamos ter essa fé. Sim. De que com o Senhor nós podemos permanecer sendo santos, se Amém. Santificando, Sim. Nos separando, aleluia, para vivermos segundo a vontade do Deus, o qual nos formou. Amém? O homem e a natureza caída não era propósito de Deus. Deus não fez o homem com a natureza caída. Deus fez um homem pleno. Amém. No entanto, quando esse homem cai e peca, nós vamos ver um Deus de amor, bondoso, se revelando em amor para com esse homem e trazendo para este homem a salvação, aleluia, a restauração, a vivificação por meio de Jesus Cristo. Amém? E no tópico 3.3, a obra da santificação. É muito importante lembrar
que diante da realidade da santidade de Deus e pecaminosidade humana, só é possível retornar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Aleluia. Essa obra perfeita, Cristo Jesus, pautado em 2 Coríntios capítulo 5, versos 15 ao 21, é essa obra perfeita, como narra o apóstolo Paulo, que nos dá o direito de retornarmos aí ao Senhor nosso Deus. Então Deus, por meio de Cristo, está nos santificando, nos restaurando e nos dando o direito de voltarmos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por essa tão grande salvação, a qual o Senhor nos proporcionou e tem nos dado aí o direito de vivermos em plenitude nesta vida. Amém, Jesus. E na vindoura também com Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Conclusão? Conclusão, nós aprendemos aqui. Olha o que diz. Vou ler aqui um trecho da revista. Diz assim: a tão grande salvação providenciada por Deus, por intermédio de Jesus. Então, essa tão grande salvação, queridos, tudo isso que foi descorrido aqui mediante essa aula, mediante esse aprendizado, porque é como nós dissemos no início, a partir do momento que nós nos debruçamos aqui para absolver, para então poder transmitir, o Espírito Santo fala conosco. Então, essa grande obra da salvação veio por intermédio de Jesus. E aqui na revista eu achei muito lindo que aqui no final diz assim, olha o que diz: resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana, amém, corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Amém. É o nome do Senhor que é glorificado. A fé, ela não é a causa, a fé ela é o meio. Sim. A fé, ela é o instrumento de nós absorvermos essa tão grande salvação. Para ter a nossa vida transformada em todos os aspectos. Mas não é para o nome da missionária ser glorificado, não é para o nome de pessoas ser glorificado, é para o nome de quem ser glorificado? É para o nome do Senhor ser glorificado. Amém. E a partir do momento que nós entendemos isso, que é Ele, é por Ele, é para Ele, aí a salvação ela passa a ser plena, porque Deus quer que nós vivamos uma vida transbordante, recalcada e sacudida. Glória é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para vocês, queridos. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, porque Deus ele tem preparado, missionária, para nós uma vida de alegria, de contentamento, de justificação, de glorificação. Mas isso só é possível mediante o sacrifício que Cristo fez por nós. Então, que nós possamos valorizar esse sacrifício, sim, e não tentar atribuir em nós merecimento, em nós mérito, em nós glória. Porque a partir do momento que nós queremos honras, que nós queremos glória para nós estamos tirando a legalidade, o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. E é isso que nos garante, queridos, a vitória. Glória é isso que nos garante a salvação. É o amém, sacrifício de Cristo na cruz por nós. Glória a Deus. Aprendemos que a nossa fé não é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é Deus. É o sacrifício de Jesus. Mas para aceitarmos, precisamos da fé. Amém? E que para vivermos no Espírito de Deus, precisamos viver em novidade de vida. Uma vida nova. Se outrora tínhamos práticas que desagradavam ao Espírito de Deus, agora, sendo salvos, justificados, aleluia, santificados e glorificados, amém, viveremos essa glorificação eterna nos céus. Aqui nós estamos falando que é o processo de glória em glória, o resultado final será nos céus, mas vivendo em aleluia, novidade de vida para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Que eu e você tenhamos essa postura de vivermos essa tão grande salvação e o nome do Senhor ser glorificado no nome de Jesus. Amém? Amém. Gratidão, Deise, por estar aleluia, conosco nesse momento, contribuindo. Que Deus aleluia, seja glorificado na tua vida. Aleluia. Amém? A você também, Deus muito abençoa a sua vida, a sua casa.
Você que se inscreveu no canal, Deus muito abençoa. Você que não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu comentário, o seu like. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, te glorificamos pelos teus grandes feitos, por tua revelação, pela tua palavra, pelo teu Espírito, aleluia, que falou e fala aos nossos corações. Manifesta, Senhor, essa tão grande salvação. Há vários outros corações que ainda não te têm, não te conhecem, não sabem que Cristo é o Salvador. Te revela com braços fortes, com teu Espírito poderoso, concedendo a todos, aleluia, a vitória de ser salvos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus muito abençoa. Fica na paz do Senhor.